Comigo em Atos capítulo 1, Atos 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8. Sempre a gente está falando um pouco sobre, trazendo uma palavra sobre a igreja, né? Sobre a nossa igreja, sobre a visão que nós temos como igreja do Senhor. E nós sempre estamos trazendo, né? Porque muita gente é nova vindo para o nosso ministério, alguns precisam conhecer um pouco também da nossa visão, né? Daquilo que nós cremos, daquilo que nós seguimos, né? A visão que nós seguimos em relação a que Deus tem colocado aqui no nosso coração. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, né? Sobre a igreja para esses dias, a igreja para os nossos dias, né? A igreja, a Crown Church, ela é uma igreja que nasceu no coração de Deus, né? A nossa igreja, ela começou há muitos anos atrás, né? Há 25 anos atrás, né? Nós éramos da igreja Cristo Vive, né? Missão Apostólica da Graça de Deus durante vários anos. E na época da pandemia, nos dias da pandemia, nós fizemos essa mudança, essa transição. Deus colocou no nosso coração, né, essa mudança, uma visão que Ele trouxe ao nosso coração, né? E isso começou realmente da parte de Deus, né? De ter uma visão, de ter uma direção naquilo que Deus tem para a igreja. Toda igreja ela precisa ter uma visão. Toda igreja ela precisa saber para onde ela está indo, qual é o propósito da igreja. E os membros da igreja precisam ter isso bem claro diante deles, né? Então sempre a gente está falando sobre isso, para que você pegue a visão, para que você entenda a visão da igreja, para que você saiba aonde você está inserido, participando, aonde você faz parte, né? Isso é muito importante, você tem que ter clareza do corpo de Cristo, da igreja que você faz parte. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, né? Uma igreja que Deus colocou em nosso coração para os nossos dias. A igreja ela precisa entender o que está acontecendo ao seu redor. Ela precisa saber o que está se passando aí fora, né? Porque a Bíblia diz que nós somos luz aqui nesse mundo, não é verdade? Nós somos luz, precisamos brilhar aqui na terra. Então, se nós não entendermos isso, amados, ficarmos sempre fechados e não entendermos que nós precisamos brilhar nesse mundo, nós não estaremos cumprindo a nossa missão como igreja. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Atos 1, 8. O tema dessa noite é uma igreja para os nossos dias, né? Atos 1, versículo 8. Diz assim, olha, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Receberão poder, nós recebemos poder do Espírito Santo de Deus, né? Fomos selados com o Santo Espírito de Deus. Todo aquele que crê é selado com o Santo Espírito de Deus. E diz assim, olha, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Contagem, em Betim, né? Em todos os lugares, em Belo Horizonte, nós seremos testemunhas até os confins da terra, né? Essa é a missão da igreja, é testemunhar o Senhor, é testemunhar aquilo que Jesus fez em nossas vidas, é testemunhar a obra de Jesus em nós, né? Essa é a função da igreja. Nós não estamos aqui apenas para estar reunindo aqui o tempo todo, frequentando, ouvindo a palavra, cantando os louvores. Nós estamos aqui para sermos preparados, para sermos enviados como missionários, né? Missionários na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no ambiente que nós estamos inseridos. Nós estamos aqui sendo preparados para sermos enviados. Nós não podemos ficar muito acomodados com a igreja no sentido de estarmos vindo ao nosso local de reunião, né? E isso é muito bom, isso é muito gostoso, eu amo a igreja, isso é muito importante, mas nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão de sermos testemunhas, diga testemunhas, né? Falar daquilo que Cristo tem feito em nós. Essa é a nossa missão, né? Nós estamos sendo preparados aqui para isso. Pai, que Teu Espírito Santo nos fale nessa noite. O Senhor nos mostre a missão da igreja, o propósito da igreja, que o Senhor, ó Deus, avive no nosso espírito, Senhor Jesus, o amor pela Tua igreja, o amor por essa causa, o amor
por essa obra, que nós tenhamos alegria em poder participar, semeando aqui, Senhor, ó Deus, trabalhando juntos com o mesmo propósito, que o nosso coração, Senhor, ele se alegre de estarmos aqui, Senhor Jesus, trabalhando para o reino do Senhor, de fazermos parte, Senhor Jesus, dessa grande obra do Senhor, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo traga alegria em nossos corações, que o Teu Espírito Santo avive o nosso espírito, Pai, que nós possamos estar unidos para sermos testemunhas do Senhor, ó Deus, aqui nessa cidade, Senhor Jesus, e até os confins da terra. Nós recebemos poder, nós recebemos autoridade da parte do Senhor, o Teu Espírito habita em nós, o Senhor fez uma obra de transformação em nossas vidas, por isso, Senhor, nós queremos testemunhar o que o Senhor fez em nós, queremos testemunhar com os nossos lábios, com a nossa vida, queremos testemunhar, Senhor Jesus, com as nossas atitudes, a grande obra que o Senhor fez em nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, que o Senhor nos encha de alegria nessa noite, que o Senhor desperte o nosso espírito nessa noite, ó Deus, que nós não sejamos apenas frequentadores, ó Deus, de igreja, mas que sejamos testemunhas, que sejamos discípulos do Senhor, que possamos fazer novos discípulos, Pai. Ó Deus, abre a nossa visão. Assim como o Senhor fez ali, Senhor, com aqueles homens que o Senhor chamou, ó Deus, o Senhor os preparou, o Senhor, ó Deus, colocou neles ali, Senhor Jesus, a Tua sabedoria, Senhor, e eles foram enviados, Pai, ó Deus, para testemunhar do Senhor. Assim seja aqui, Senhor, sobre a nossa vida, sobre essa igreja, que essa igreja possa resplandecer, que essa igreja possa brilhar, que essa igreja possa testemunhar, que essa igreja possa cumprir o seu papel nessa terra, Pai. Que nós não fiquemos acomodados, mas que o nosso coração esteja, Senhor, ó Deus, cheio de fervor, cheio de vontade, ó Deus, de fazer a Tua obra em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Graças a Deus, aleluia. A igreja, amados, ela precisa trazer essa alegria em nossos corações. Nós precisamos ser despertados para isso, né? Para o nosso propósito, para o nosso chamado. Deus preparou ministérios, né? Deus separou os ministérios para preparar os santos, para que nós possamos ser esse instrumento dele para os nossos dias. Então, nós estamos vivendo numa geração, amados, uma geração extremamente difícil, uma geração de mudanças muito bruscas em todas as áreas, seja na área familiar, seja na cultura, seja no que diz respeito à criação de filhos, entretenimento, música. Amados, nós estamos vivendo uma época muito difícil, né? Muito diferente, principalmente para nós que somos de uma geração anterior, né? Participamos de uma outra geração ainda, a gente que já está acima dos 50, né? Dos 45, dos 50, nós conhecemos uma outra geração. Então nós estamos nesse período de transição, muitas coisas que nós vivemos na nossa geração passada, nós estamos vendo muitas coisas diferentes. Então a igreja, ela precisa estar preparada para os nossos dias, para essa geração que nós estamos vivendo, né? Nós precisamos fazer a diferença para essa geração. Quantos podem dizer amém? Amém? Nós precisamos fazer a diferença para essa geração. Por isso a gente precisa entender, compreender, sabe, o que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos saber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então toda igreja que é uma igreja saudável, ela tem que ter uma identidade bem definida. Ela tem uma razão de ser, ela sabe exatamente para que Deus a chamou. Então toda igreja saudável, ela tem uma identidade bem definida, ela sabe a missão. Então a nossa missão como igreja, amados, não é permanecer apenas aqui como frequentadores, assentados, né, num lugar confortável, mas a nossa missão como igreja é nós estarmos proclamando as boas novas, né? Testemunhando o Senhor, falando daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Nós temos que ser enviados para aquilo que Deus nos chamou. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Atos 1, versículo 8,
Então tem um povo, amados, que está aí fora perdido, que está como ovelha, sem pastor, que estão precisando de ouvir uma palavra boa nova do Senhor, e somos nós que fomos chamados e escolhidos com essa missão. De falar das boas novas, né? De anunciar o evangelho do Senhor, de falar das boas novas de grande alegria. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então você precisa entender bem uma coisa: a igreja, ela não é um ponto de chegada, a igreja é um lugar de partida. Diga, a igreja não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Nós chegamos aqui, somos preparados, somos instruídos, somos capacitados, somos treinados, vamos sendo aperfeiçoados, para que nós sejamos o quê? Utilizados, úteis para a obra do Senhor. Eu tenho dito sempre isso, amados. Deus só fará algo através de mim, depois que Ele tiver feito algo em mim. Então é preciso que nós sejamos também transformados, tocados pelo Senhor, né? Modificados, que haja essa metanoia em nossas vidas, essa mudança, para que nós possamos ser usados pelo Senhor. Foi por isso que o Senhor separou ali, durante 3 anos, alguns homens, né, para segui-lo, mas o que Ele fez? Primeiro eles foram preparados. Eles foram ensinados. Por isso que a gente precisa ter essa mentalidade de sermos pessoas que sempre estão aprendendo. Porque nós estamos aqui aprendendo para sermos usados, para sermos instrumentos. Então Deus preparou ali os discípulos, né, durante 3 anos, para que eles pudessem ser usados por Ele. Para que pudessem ser instrumentos, vasos de honra na mão dEle. Então nós estamos aqui também com esse propósito. Então a gente não pode pensar nunca que a igreja, ela é um ponto de chegada. Não, a igreja, ela é um ponto de partida. Nós chegamos e nós somos enviados com uma missão, com uma obra, né? E quando eu falo isso, a gente fala de missão, muitas vezes a gente pensa em sair para fora do país, ir para outros estados. Não, a nossa missão é aonde nós estamos. Se é no seu trabalho, se é na sua faculdade, se é ali na sua vizinhança, ali é a sua missão de ser luz e ser instrumento. Então o que nós não podemos pensar é que a igreja é apenas um lugar de você vir e ficar. Não, a igreja é um lugar para que você seja enviado, para que você seja levado para ser um instrumento do Senhor. Então a igreja, na realidade, ela não é um hangar, né, onde os barcos ficam ali ancorados. A igreja, ela é uma plataforma. Diga, a igreja, ela é uma plataforma, né? Você é impulsionado aqui, sabe? Então, às vezes, nós temos que ser tratados. Por que a gente tem que ser tratado? Porque a gente chega com vergonha, com medo, complexos. Nós chegamos cheios de coisas que nós precisamos ser trabalhados, curados aqui neste lugar, para que possamos ser usados por Deus. Então Deus vai trabalhando no nosso caráter, trabalhando na nossa natureza, trabalhando os nossos medos, os nossos complexos. Através da palavra nós somos confrontados e Deus vai nos ensinando, nos moldando, até que nós possamos ser vasos de honra para a sua obra. Então todos aqui, amados, todos aqui, sem exceção, têm esse chamado do Senhor. Todos aqui têm esse chamado do Senhor. Então o chamado para levar as boas novas não é só para o pastor, não é só para aquele que está à frente. Não, o chamado é para cada um de nós, né? Para cada um de nós. Então você não precisa, para que você testemunhe o que Deus fez na sua vida, você não precisa sequer conhecer muito a Bíblia. Você está me entendendo? Para testemunhar o que Deus fez na sua vida, é só você chegar e falar assim: olha, eu era assim, minha vida estava assim, e agora Deus mudou a minha vida. Jesus Cristo mudou meu viver, né? Você não precisa conhecer a Bíblia toda, não. Você pode testemunhar, a partir do primeiro momento que você chegou aqui, você já pode testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Não precisa saber teologia, não precisa estudar ali hermenêutica, não. Você só precisa dizer assim: olha, Jesus Cristo mudou meu viver, né? Jesus Cristo mudou o meu viver. Então,
Você só precisa falar daquilo que Deus fez na sua vida, né? Ser essa testemunha do Senhor. Então a igreja ela não é um hangar, a igreja ela é uma plataforma que nós enviamos as pessoas. Então a essência da igreja é ser missionária. Essa é a essência da igreja. É nós sermos missionários, porque senão, amados, se não for assim, sabe o que vai acontecer? Nós vamos só retendo, alimentando, ouvindo, mas nós não fazemos o quê? Nós não levamos, nós não distribuímos, né? Nós não transmitimos aquilo que nós recebemos. Nós vamos ficar como um mar morto, né? Você não vai desaguar em lugar nenhum. Você não vai ser útil para ninguém. Você não vai frutificar. Né? Oi? É uma obesidade mental, né? Vai só ouvir, mas não vai frutificar naquilo que você está ouvindo. Então, a missão da igreja é ela ser missionária. É o que está aqui em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder, né? E sereis minhas testemunhas. Então, amados, quando nós falamos das coisas que Deus fez na nossa vida, quando nós testemunhamos, cheios do poder de Deus em nossas vidas, com as outras pessoas, o milagre acontece na vida das pessoas. Quando você está cheio do Espírito Santo. Não sei se vocês já experimentaram isso. Você está conversando com alguém, ali a pessoa que está sedenta de ouvir alguma palavra, uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, e você começa a falar do Senhor. O poder de Deus que sai da sua vida, quando você está falando, amados, isso toca no coração daquela pessoa, quebranta o coração daquela pessoa, transforma muitas vezes aquela pessoa. Né? São as boas novas de grande alegria. Então, a igreja, a essência da igreja é ser missionária. Nós temos um papel essencial na transformação da cidade aonde nós estamos estabelecidos. Quando a gente fala aqui, essa nossa declaração de fé, nós falamos assim que nós seremos responsáveis pelo quê? Pela prosperidade da nossa cidade. Nós seremos responsáveis. Por quê? Porque nós temos sabedoria. O Senhor tem nos dado sabedoria, o Senhor tem nos dado direção. Aqui vão sair daqui empresas, daqui vão sair pessoas sábias, professores, doutores, vão sair daqui pessoas que vão criar aqui também parcerias nesse lugar. Então nós seremos sim responsáveis pela prosperidade, pelo crescimento da nossa cidade. Essa é a nossa visão. Então nós não podemos nos acomodar no sentido de apenas vir à igreja, né? Você tem que fazer parte da igreja. Você tem que ser um instrumento aqui usado pelo Senhor. E não ficar apenas como um mero frequentador. Por isso que as ações aqui da nossa igreja, elas estarão sempre voltadas para fora. Né? Porque a nossa missão é lá fora. É para a cidade, né? É para as pessoas que estão lá fora. Orar por elas, influenciar a cidade, interagir com a nossa cidade, nos preocupar com a nossa cidade, orar pela nossa cidade. Então essa é a nossa função. É de fazermos a diferença, é de sermos sal, é de sermos luz e de iluminarmos as trevas que nós estamos vivendo nos nossos dias. É para isso que Deus nos chamou. Então nossa função é influenciar, é ser bênção para a nossa cidade. Então nós sempre estamos orando aqui nos nossos cultos de oração, sempre nós estamos orando. Começamos agora também os nossos cultos, né, de domingo, orar, interceder e clamar, né, estamos orando agora pelo Rio Grande do Sul, orando pelo Brasil, né? Então a igreja ela tem essa função de estar ministrando, orando, intercedendo, clamando. Porque, amados, as coisas só irão mudar através do poder da oração. Através do poder da oração. A minha irmã, que mora nos Estados Unidos, ela está aqui no Brasil, e a filha dela está na Coreia, né? Ela vai ficar 1 ano na Coreia fazendo estágio na Coreia ali, dando aula de inglês. E aí ela estava me contando, a gente estava conversando ontem, ela estava dizendo o seguinte, que na Coreia, né, ela foi uma cidade durante muitos anos idólatra, né,
com muito tipo de ocultismo, muitas coisas, ateísmo, né? Na cidade da Coreia. E hoje, a Coreia, ela abriga a maior igreja do mundo, a igreja do Poyang-shu, né? Que é uma das maiores igrejas do mundo, a igreja do Poyang-shu, que morreu no ano passado. E hoje, praticamente 60%, 70% da Coreia é cristã, evangélica. Um país onde não havia ali o cristianismo. Hoje, 70%. E você sabe por quê, amados? Aí ela estava falando a respeito disso. Eles começaram a orar, eles oravam todos os dias pela Coreia. Todos os dias eles oravam em grupos, né? 5 horas da manhã, né? Tem um grupo que orava 5 horas da manhã todos os dias, durante vários anos. E hoje a Coreia é quase toda, 70% da Coreia é cristã e proclama a glória do Senhor. Então a oração, ela pode muito, amados. Ela pode muito, né? Você imagina, até hoje eles oram 5 horas da manhã. É um propósito que eles fizeram. E olha a transformação que aconteceu naquela cidade. Que coisa tremenda, né? Impactou toda uma cidade, impactou o governo, impactou a política, impactou a juventude, através do poder da oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, a palavra de Deus diz que o Senhor faz o quê? Ele virá e vai sarar a nação. Então a oração sim é a resposta para a transformação da cidade. E não só a oração, mas as ações que nós fazemos também, elas vão iluminar, vão mudar as mentes, vão influenciar as pessoas, vão influenciar os governantes, né? Os setores da nossa cidade. Então você entende que nós temos uma grande missão como igreja do Senhor. Nós temos uma grande missão, que é de sermos sal, que é de influenciarmos. Então todas as nossas ações, elas são voltadas para fora, para a cidade. Então eu e você, nós precisamos amar a cidade, orar por ela e precisamos influenciar. Uma igreja, mas ela não pode existir somente para si mesma. Somente para a instituição, porque senão ela perde sentido. Ela não pode existir somente para si mesma. Então uma grande igreja, ela deve ser conhecida pelas pessoas que são enviadas, as pessoas que são preparadas e enviadas com um propósito diante de Deus. Então, você está sendo aqui preparado para ser enviado. Aí você pode dizer, bispo, mas eu não sei falar, né? Eu não sei falar. Muitos homens de Deus disseram isso. Eu não sei falar. Mas o Senhor disse assim, olha, eu vou falar através de vós. Eu vou usar os seus lábios, né? Basta você ir que eu vou te usar. E você pode ter certeza disso, amado. Às vezes você pode dizer assim, eu não consigo, bispo, eu sou uma pessoa acanhada, eu não sei falar das coisas de Deus, eu sou uma pessoa que quando eu começo a falar, eu fico preso, né? Eu sou gago de língua, eu não consigo falar. Mas, amados, em nome de Jesus, eu tenho certeza, se você disser assim, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Deus, Ele vai te usar. Vai te usar com autoridade, vai te usar com poder, vai te usar para transformar pessoas através da sua vida. Então, basta você dizer, Senhor, eis-me aqui. Diga assim comigo, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E o Senhor Ele vai te capacitar e o Senhor vai te usar. Então, a partir de hoje, amados, nós precisamos entender isso, que nós estamos sendo aqui preparados para sermos enviados pelo Senhor, né? Para uma grande obra que Deus está preparando. Então, quando a gente sai por aquela porta, nós estamos saindo com uma missão. Com uma missão. Você não pode sair daqui apenas dizendo assim, acabou o culto, estou indo embora para casa. Não, eu estou saindo aqui com uma missão. Aquilo que eu tenho ouvido, visto, né, naquele lugar, eu preciso ensinar, eu preciso falar. Então, a começar em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Eu tenho dito o seguinte, amados, que Atos capítulo 29, né, Atos só vai até o capítulo 28, mas o capítulo 29 será escrito por mim e será escrito por você.
Você será Atos capítulo 29. É você que vai escrever o 29. Com aquilo que você vai fazer, com a sua atitude, com a obra que você vai fazer, com a coragem, com a ousadia que você tiver. É você que vai ser Atos capítulo 29. Então, a grande comissão da igreja, amados, é continuar sendo esse instrumento de Deus. É de sermos enviados pelo Senhor. Então eu estou falando sobre algo muito maior do que apenas frequentar a igreja, do que apenas uma religião. Eu estou falando que nós como igreja somos um movimento poderoso de influência e transformação sobrenatural de Deus nessa terra. Assim como os coreanos, amados, nós podemos fazer isso também. Se nós tivermos perseverança, propósito, nós podemos mudar, sabe? Podemos mudar a cultura da nossa nação. Nós podemos mudar a maneira de pensar da nossa nação através da nossa influência. Através daquilo que nós carregamos dentro de nós. Então nós somos um instrumento, amados, de transformação sobrenatural de Deus aqui nessa terra. Você e eu. Você crê nisso? Diga assim, eu creio. Há um poder, amado, dentro de você. Há uma unção que está na sua vida, sabe? Que você, através da sua vida, pode transformar outras pessoas. No livro de Mateus, capítulo 16, 18. Mateus 16, 18. Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, não prevalecerão contra ela. Né? O Senhor está dizendo, olha, sobre a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Sobre a igreja, não sobre Pedro, né? Sobre a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Amados, e as portas do inferno estão aí nos nossos dias. Porta do inferno. Quando a gente viu, quando nós vimos aí nessa vinda aí da Madonna, né, aqui no Rio de Janeiro, aquilo era a porta do inferno, amado. E as portas do inferno estão o tempo todo diante de nós. Quando você sai na rua, na escola dos seus filhos, a porta do inferno está ali na escola com seus filhos, com as ideologias, os ensinamentos errados. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Não prevalecerão. Pode se levantar, amados, tudo, perseguição, lutas, né? Mas as portas do inferno não prevalecerão. Hoje a gente nós não somos perseguidos aqui, né, amados, com armas e nem com bombas nesse lugar. A perseguição dos nossos dias é uma perseguição ideológica, de pensamentos, de ideias. Essa é a perseguição da igreja, que está tentando fazer o quê? Está tentando mudar os princípios da palavra de Deus, está tentando confundir, perverter aquilo que está escrito na Bíblia. Então a perseguição a nossa perseguição não é com armas, são com armas, e nem com bombas. A perseguição é ideológica, contra a palavra. Contra a palavra. Então o tempo todo a gente está vendo, amados, pessoas se levantando e afrontando o que está escrito na palavra de Deus. Casando-se, né? Homens com homens, mulheres com mulheres, e afrontando aquilo que está na palavra de Deus, usando a palavra de Deus. Então a nossa perseguição é dessa forma. Não é uma perseguição com armas, com briga, não. É uma perseguição ideológica que está acontecendo nos nossos dias sobre a igreja. Porque às vezes as pessoas dizem assim, bispo, mas aqui a gente não sofre perseguição. Não sofre perseguição de armas, mas sofremos perseguições de outras formas. Então a gente precisa estar atento, vigiando, orando. Nós precisamos estar nos preparando sempre, amados. Preparados, né, para resistirmos a essas situações. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo?
não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós somos o sal da terra. Nós é que damos sabor, sentido, amados, a esse mundo, a essa sociedade. Nós é que damos sentido, amados, à sociedade desses dias, porque somos o sal. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de você diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Então, da mesma forma, brilhe a luz do Senhor sobre a sua vida. Então, a luz do Senhor tem que brilhar sobre nós, amados, para que todos possam ver as nossas boas obras, porque as más obras, elas estão sendo trazidas de forma explícita, o tempo todo. As más obras estão aí, sabe, evidentes, claras, diante dos nossos olhos, à plena luz do dia. Hoje, coisas que se faziam, amados, as ocultas, não é verdade? Na nossa época, coisas que você não via, hoje nós vemos diante dos nossos olhos, através da internet, no celular. Explícitas, a plena luz do dia. Então nós, como luzeiros, nós como essa luz que tem que brilhar, nós precisamos resplandecer a nossa luz em meio às trevas. Resplandecer a verdade, resplandecer os princípios que nós conhecemos. Né? Nós somos os guardiões da verdade da palavra do Senhor. Nós somos esses guardiões. Então resplandeça a vossa luz. Então, eu creio que nós estamos vivendo uma grande oportunidade, amados, sem igual, de revelarmos ao mundo as verdades insondáveis de Cristo. Então, se por um lado a gente pensa assim, meu Deus, que mundo que nós estamos vivendo? O mundo jaz no maligno. Mas por outro lado, é uma grande oportunidade de nós resplandecermos a glória de Deus e a luz do Senhor através da nossa vida. Essa é a oportunidade. É a oportunidade de você pegar o seu celular e começar a proclamar através de lives, através de mensagens, sabe? Aquilo que Jesus está fazendo, as verdades da palavra de Deus. Então nós estamos vivendo uma grande oportunidade de sermos usados pelo Senhor. Então, nós precisamos fazer a diferença nessa geração. Não fica esperando se levantar grandes homens da fé, né? O Billy Graham e os grandes... Não. Nós precisamos ser levantados como homens de Deus para essa geração. Agora depende de você. Depende da sua ousadia. Depende de você estar cheio do Espírito Santo de Deus. Depende da sua coragem. Para que você seja esse instrumento transformador para os nossos dias. Depende de cada um de nós. Então não fique esperando, aguardando alguém se levantar para fazer isso, não. É você que Deus está chamando nesses dias. E comece pouco, comece devagar, comece lá na sua casa, com a sua família, comece com os seus vizinhos, comece ali na sua escola, na sua faculdade. Porque às vezes você pensa em nações, mas comece a pensar da sua casa, comece a fazer esse trabalho na sua casa em primeiro lugar. E aí, vai crescendo, Jerusalém, Samaria, né, até os confins da terra. Mas é preciso começar. É preciso estar cheio do Espírito Santo. É preciso ter essa sede, amados. É preciso entender que essa é a grande oportunidade para que nós façamos a diferença na nossa geração. Essa é a grande oportunidade. Não vai ter outra. Rapidamente, né, vai chegar o tempo que a gente vai estar já com enfado e cansaço. Então, se você tem energia, use a sua energia para proclamar as grandezas do Senhor. Fale para os seus filhos, sabe, daquilo que o Senhor tem feito, para que eles possam falar para os seus netos, e assim por diante. O Salmo diz isso, né? Uma geração fala a outra geração, para que não se esqueçam da grandeza e das maravilhas que o Senhor tem feito. Então, está em nossas mãos. Diga assim, está em minhas mãos. Deus tem me chamado para esse propósito.
Então nós estamos vivendo, amados, num novo século e muitas mudanças estão acontecendo. E nós, como igreja, temos que discernir o tempo, temos que discernir o cenário ao nosso redor, orando para que Deus nos direcione e repensando caminhos. Então, como igreja, nós precisamos ser mais sábios que os filhos das trevas. Porque eles estão planejando. A Bíblia diz que até quando dormem, eles fazem o quê? Eles estão planejando fazer as coisas más. E nós, como filhos de Deus, nós como igreja, nós precisamos também repensar a questão da igreja. Precisamos pensar formas mais eficientes de levar as boas novas. Precisamos nos conectar com a cidade ao nosso redor. Precisamos enxergar as oportunidades e criar estratégias. O Business Crown que nós fazemos aqui na nossa igreja é uma estratégia, amados. É uma estratégia para trazer o quê? Pessoas, para trazer profissionais liberais, para trazer empresário. Porque quando você traz um empresário, o empresário se converte, esse empresário tem funcionários e ele vai influenciar também a sua empresa, os seus funcionários, as pessoas que trabalham com ele. Então, uma estratégia. Se você começa com a questão lá em cima, você tem mais capacidade de influenciar os outros, não é verdade? Então, nós temos essa estratégia aqui, que acontece toda terceira e segunda-feira, que é o Business Crown. E você precisa estar, se envolvendo com isso. Se você não pode vir, ore por esse encontro. Porque Deus tem feito coisas grandes aqui neste lugar, né? Deus tem atraído o olhar de muitas pessoas aqui para esse ambiente. E aqui nesse ambiente ele vai sendo tocado, ele vai sendo transformado, ele vai experimentar algo que talvez ele nunca experimentou em lugar nenhum. Então nós temos que repensar estratégias para os nossos dias. Então, a igreja, amados, como uma força do Espírito Santo de Deus em movimento na terra, ela opera, eu termino com essas 3 dimensões, ela opera simultaneamente em 3 dimensões. Então, quais são as dimensões que a igreja opera nos nossos dias? Primeira coisa, dimensão apostólica. Diga, dimensão apostólica. Então, a apostólica é aquela que vai, diga assim, aquela que vai, faz assim com a mão assim, apostólica, é aquela que vai, é aquela que envia, diz respeito ao envio, né? A igreja, ela tem uma dimensão apostólica. Então, a dimensão apostólica, lembra que a igreja, ela precisa ir. É toda a ação que a igreja faz fora. É toda a ação que a igreja faz depois dessas portas. Então, o apóstolo, amados, não é um título que se carrega. Apóstolo, a missão apostólica é uma missão de envio. Então, uma igreja com visão apostólica é uma igreja voltada para fora. É uma igreja missionária, é uma igreja empreendedora, é uma igreja que interage com a nossa sociedade, é uma igreja que envia missionários, é uma igreja que não está restrita a um local. Ela quer implantar também novas igrejas, ela quer enviar pessoas. Toda igreja que não tem visão apostólica, ela não cresce, porque ela não tem visão para fora. Ela fica fechada dentro de si. Por isso que a igreja tem que ter essa visão apostólica. Então, é aquela que trabalha para o crescimento. E o crescimento, amados, ele não pode ser uma surpresa. O crescimento tem que ser algo intencional. Então nós trabalhamos para isso, para trazer pessoas, né? Para influenciar pessoas, porque nós temos a visão apostólica. Então a dimensão apostólica, ela faz o quê? Ela recebe, ela prepara e ela envia as pessoas. Por isso nós temos essa visão, né? Por isso que você está sendo preparado, você está ouvindo, você está recebendo, né? Para você ser preparado para ser enviados. Então, nós somos uma igreja apostólica. Por isso, amados, que nós não podemos nos sentir muito confortáveis, né, no ambiente, no salão da igreja. Né, você tem que pensar assim, olha, eu estou aqui, estou sendo preparado, porque Deus ele quer me usar. Porque eu vou ser um vaso de honra na casa do Senhor. Né? Essa é a visão. Então, Jesus ele não disse assim, olha, receberão o Espírito Santo e fiquem em suas igrejas, em suas casas, se reunindo tranquilamente. Foi isso que ele disse?
Ele diz que recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Então a igreja, ela só é relevante como igreja quando ela é importante para os de fora, para aqueles que não conhecem o Senhor. Irmão, estão entendendo? A igreja só tem relevância como igreja se ela é importante para os de fora, para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que ainda não ouviram as boas novas, para aqueles que ainda não foram salvos. Então, a primeira dimensão da igreja é apostólica. Então, a nossa igreja é uma igreja apostólica, porque ela envia. Ela manda as pessoas, ela envia as pessoas, prepara, envia. A segunda dimensão da igreja, ela é profética. Diga assim, profética. Então, a apostólica, ela envia. A profética, ela traz do céu para a terra. Do céu para a terra. Então a dimensão profética, amados, ela nos lembra que a igreja local, ela precisa trazer os princípios, os valores do céu que vão pautar as nossas vidas aqui na terra. Ela precisa trazer o ensino de educação dos filhos, como ter um casamento abençoado, como devemos proceder na sociedade, na igreja, mudança de comportamento, mudança de vida. Então a profética, ela traz esses ensinamentos, os princípios e os valores que nós devemos resguardar na nossa trajetória nessa terra. Então a dimensão profética é tudo que diz respeito à edificação do corpo de Cristo. Ensino, capacitação ministerial, preparo, empoderamento para o ministério. É a dimensão profética. Por isso que nós incentivamos os irmãos a participarem aqui também do nosso Clube da Bíblia. Porque aqui você está sendo preparado na palavra. O Clube da Bíblia acontece sempre aqui, antes do culto de domingo, às 16h30. Mas a gente vê que a gente fala com os irmãos, incentiva os irmãos, mas os irmãos, muitas vezes, eles não têm essa disposição de aprendizagem. Então você precisa aprender, você precisa crescer, você precisa fundamentar a sua fé. Ter firmeza naquilo que você crê. E é só através do aprendizado, do crescimento na palavra de Deus. Então, a dimensão profética é aquela que prepara, que empodera, que capacita no ensino, que edifica o corpo de Cristo, que empodera o irmão para o ministério. Então, amados, cada irmão que está aqui, ele tem um ministério. Deus tem um ministério e um chamado para você que está aqui. Você pode ter essa certeza. Mas você precisa ser preparado e empoderado para isso. Então essa dimensão profética é que prepara. É aquela que proclama a palavra e a consciência do juízo sobre o pecado. Levando o povo ao arrependimento e à mudança de vida. Essa é a dimensão profética. E a outra dimensão que a igreja carrega é a dimensão pastoral. Diga assim, pastoral. O que é a dimensão pastoral? É a dimensão que cuida, que pastoreia, que pega aquela ovelha que está cansada, que está desanimada, que está quebrada, que está sofrendo, e ele vai ali, cuida, ele ouve, ele abençoa, ele ora, ele traz para junto, ele orienta, né? Ele traz conforto. É a dimensão pastoral. Então a igreja ela tem que ter essas três dimensões. A dimensão apostólica, a dimensão profética e a dimensão pastoral. Que é essa dimensão que cuida, que olha com zelo. Por isso, amados, que a igreja ela tem que crescer, mas ela não pode perder essa dimensão pastoral. A gente vê igrejas grandes, né, com muitos membros, e às vezes o pastor, ele perde essa dimensão pastoral, porque como é que você pastoreia uma igreja com 4.000, 5.000, 8.000 membros? Fica difícil, não é verdade? É claro que ovelhas vão entrar, ovelhas vão sair, às vezes não vão ser tão bem cuidadas. Por quê? Porque tem que se planejar alguma forma de cuidar dessas ovelhas. Então a dimensão pastoral é importante. É onde a ovelha é cuidada, é ouvida. Porque a pessoa que vem à igreja, ela precisa ser ouvida também. Ela quer abrir o seu coração. Ela quer, sabe, um conselho, ela quer uma direção, às vezes individual, particular. Então a igreja não pode perder essa dimensão. Ela tem que crescer, mas ela tem que preparar pastores, preparar, equipes, para que ela não perca a dimensão pastoral, que é a dimensão do cuidado.
Porque Deus ele vai cobrar, amados, de cada pastor as suas ovelhas. Porque as ovelhas são dele. Né? Então ele vai cuidar de cada uma. Porque ele diz assim, olha, eu sou o pastor, o bom pastor, né? E nenhuma das minhas ovelhas vai se perder. Então ele diz, nenhuma das minhas ovelhas. Então nós, como pastores que fomos instituídos pelo Senhor, nós não podemos descuidar das ovelhas do Senhor. Todas as ovelhas são importantes. Todas as ovelhas têm que ser amadas. Todas as ovelhas têm que ser ouvidas. Todas as ovelhas têm que ser cuidadas. É a dimensão pastoral. Então a igreja ela tem que caminhar dentro dessa visão. Essa visão, né? De ser essa força poderosa do Senhor. A gente sempre usa uma expressão aqui, né? Não se sinta salvo, sentado e satisfeito. Não se sinta esse cristão desse jeito, né? Mas saiba que você está aqui para que Deus possa te usar poderosamente. A unção que está sobre a minha vida é a mesma unção que está sobre a sua vida. O mesmo poder que está sobre a minha vida é o poder que está sobre a sua vida. Porque o mesmo Espírito opera tudo em todos. Agora tem alguns que se posicionam. Tem alguns que dizem, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Agora tem outros que ficam acomodados. Então nós precisamos nos posicionar. Essa é a oportunidade, amados, que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias maus. E é essa oportunidade que Deus está te levantando. Para que você seja um míssil, uma arma poderosa para estar enfrentando, amados, o que nós estamos vivendo lá fora. Você é o poder de Deus. Você é a unção que Deus estabeleceu para esses dias. É a luz que está sobre a sua vida que tem que brilhar nas trevas que está nesse mundo. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus? E vamos orar nessa hora para que Deus possa estar nos trazendo, sabe, esse fervor espiritual, renovando em nós esse fervor espiritual, para que nós possamos ser usados poderosamente por Ele, em nome de Jesus. Eu queria que você erguesse as suas mãos nessa hora, sabe?